Boa tarde, VTEX Day. Estamos caminhando para a segunda metade do segundo dia e com o desafio de trazer sempre conteúdos que conectem com as necessidades de vocês, que falem com aquilo que já é uma realidade ou vai ser uma realidade, que é o propósito que a VTEX se propõe a atender quando a gente pensa nos conteúdos do VTEX Day. Nada mais justo do que a gente falar sobre metaverso, Web3 e NFTs, que é um assunto que está muito em voga, que a gente ainda sabe pouco e que a gente tem visto alguns movimentos começando, mas que ainda não tem necessariamente casos reais, casos que a gente pode discutir sobre. Então, esse é um painel em que a gente vai discutir um pouco sobre aquilo que metaverso é, mas é muito importante lembrá-los que a gente, na verdade, ainda não sabe o que é ou o que será o metaverso, o que será o Web3. A gente está num processo de descobrir como isso vai acontecer e a melhor definição que eu ouvi até aqui diz que a nossa única certeza é que o Web3 não é como a Web2. A gente vai discutir um pouco sobre isso e eu queria muito que vocês acompanhassem esse papo com a perspectiva de quem está descobrindo e não com o viés da internet, da web que a gente conhece hoje. Para fazer essa conversa comigo, eu tenho a alegria de convidar ao palco meu amigo Carlos Busch, que hoje é sócio do Grupo Primo. Busch, por favor. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Carlos Legal. Busch vai fazer uma breve apresentação. Carlos vai fazer uma breve apresentação, trazendo um pouco desse contexto, e ao final dessa apresentação a gente vai trocar uma ideia, vai falar um pouco sobre o que é e o que deve ser, então, a discussão pensando em metaverso para operações de varejo. Busch, Legal, por favor. Valeu. Gente, em primeiro lugar, não é para ser um show, é para ser uma conversa, então eu vou trazer uma introdução de pano de fundo para a gente, e na sequência eu vou estar aqui trocando ideias, depois se alguém quiser fazer perguntas, eu vou estar aqui à disposição também, tá bom? Vou tentar só fazer da forma mais produtiva para que todo mundo está aqui. Primeiro aspecto que é importante, eu não sei se quem me conhece, eu sou eu ia dizer um velho veterano, mas já fica meio difícil, né? Já começa a me lado ruim, né? Eu já tenho uma experiência bem grande no mercado, já estou há mais de 20 anos, eu tomei uma decisão de mudança de carreira forte agora, de me unir ao Grupo Primo, não sei quem conhece o Joel J, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, então eu passei a ingressar no Grupo Primo exatamente para tentar entregar mais informação para o mundo em geral, né? E o aspecto que eu queria trazer para vocês, como um pano de fundo da nossa conversa, é que, na verdade, eu venho de uma geração, eu sei que aqui a gente é misto, por mais que eu faça parte, tem menos gente da minha geração, pelo que eu estou vendo aqui, mas vocês me ajudem com as piadas para fazer de conta que tem graça. Eu sou de uma época que tudo era consumido pela média. A gente foi ensinado a se satisfazer pela média. Ou seja, se queria ver televisão, segunda-feira, 10 da noite, tela quente. Quer, não quer, paciência. E essa forma de fazer a gente viver a sociedade foi permeando para vários comportamentos. Se eu quisesse café, só perguntava se eu queria ou não café. Se eu queria escutar música, era mais ou menos assim. E essa sociedade é uma sociedade que tem a ver com as gerações passadas. Por isso que a gente tem muito conflito quando a gente traz um tema como o metaverso, porque como é um tema muito novo, é muito fácil para quem é das gerações mais atualizadas entenderem o potencial, porque de certa forma tem menos restrição. De outro lado, pessoas como a minha geração já viveram tantas disrupções que não acredita tão facilmente em novas, por mais que deveria. E a gente hoje, se a gente parar para pensar, a gente vive numa nova sociedade, a sociedade onde a gente gasta mais tempo procurando o que assistir do que assistindo. Eu não sei quem é aqui assim, mas eu sou mais ou menos assim, né? A gente se satisfaz só para escolher um filme. Ao menos eu pude exercer meu senso de liberdade, né? Café, cada um escolhe o café que quer. Eu nem sabia que existia tanto tipo de café, né? E música, ou a sociedade de maneira geral, se adaptou muito a esse dispositivo que empoderou nós, indivíduos. Então essa transição, para mim, é o pano de fundo fundamental quando a gente for falar de social commerce, quando a gente for falar de metaverso, porque não é tão difícil como parece. Podia vir aqui, vir um monte de sigla falar, mas no final do dia, todo mundo aqui é o protagonista da sua vida e vamos tentar trazer isso mais para o nosso dia a dia. Quando a gente volta no tempo e avalia, a gente veio de uma sociedade que era alto nível de experiência com baixo nível de escala. Como o armazém da esquina, né, que a gente tinha no nosso bairro.
Naquela época já existia CRM, né, que era o caderno de registro de mercadoria, quando você anotava o fiado lá, né? E hoje em dia a gente foi para um ambiente de muito mais escala, mas de muito pouca experiência. Porque toda a inovação ela foi destinada às instituições e não a nós, pessoas. Ou alguém acha legal comprar no supermercado no autosserviço. Desculpa quem é de grocery aqui, mas é feito para melhorar o custo do supermercado, não para melhorar a minha satisfação. A primeira e segunda vez a gente acha o máximo comprar nisso. A terceira a gente já fica louco, né? Porque aí tu bota o guardanapo, ele já não pesa, aí tem que chamar o atendente. É um estresse, né? Brincadeiras à parte, desculpa, eu estou só generalizando, para trazer o quê? A gente esqueceu que o que mais importa é a experiência e a tecnologia veio para nos dar escala. E talvez essa é a grande oportunidade que a gente tem que enxergar com tecnologias novas como o metaverso. Porque o metaverso surge no momento onde a gente mais passou a ser protagonista até hoje na sociedade, ou seja, todo mundo... Alguém esqueceu o celular em casa? Chega a dar mal-estar, né, de pensar. Porque a gente se empoderou de tal forma que a gente tem uma liberdade de tudo que a gente quiser. E ao mesmo tempo, a gente valoriza a experiência. E o metaverso, junto com outros assuntos que nós vamos falar aqui, talvez é uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse momento. E aí eu gosto de trazer essa história do Joseph, quem me acompanha mais tempo já sabe que eu uso ela muito, porque a gente vem numa sociedade que o sapateiro, em 1800 e pouco, era o cara mais valorizado, o cara ganhava fortunas de ouro, porque ele fazia o melhor calçado para o rei, melhor calçado para a rainha, para a família real, e esse cara era mega valorizado. Só que um dia um grupo de empresários se uniu, e nada contra empresários, né? A gente aqui não é empresário, tá? A gente é todo consumidor. E inventaram um negócio chamado linha de produção, onde as pessoas tinham que parar de pensar e elas tinham que só repetir o que se pedia a elas. Ou seja, eu não quero gente criativa, eu quero gente executiva, gente que faz o que se espera. E para formar essa mão de obra cultural na nossa sociedade, se criou um negócio chamado escolas. Né? Olha a felicidade, não é um negócio que impacta a gente? Isso lembra o nosso passado, até as gerações de agora, não vem me contar que é diferente não. Por que isso? Porque na verdade a gente precisava controlar a maioria pela média. Tanto que eu aprendi que eu tinha que passar pela média. Ninguém nunca escutou isso? Ou estuda que tu vai ter um bom emprego. Ou chegar para a professora de biologia e dizer, ó, a resposta certa não é essa, professora, é outra. Ela vai te olhar, vai te dar um 0, só isso. Porque ela não está esperando que tu fale diferente dela. Esses conflitos que a gente passou na geração que eu represento aqui, já estão sendo eliminados nas gerações atuais. Porque hoje a gente vê mudança desta geração para esta geração. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, por exemplo, eu mesmo falo com pessoas do meu círculo de amizade e muitos é difícil de conversar sobre as mudanças atuais, porque eles tiveram uma experiência de vida determinada que faz com que eles tenham certas premissas que as gerações atuais não tiveram. Então, o que eu queria com essa introdução com vocês é a gente evitar cair talvez na armadilha de pensar pela média, ou de pensar nas condições que nos trouxeram até aqui, e tentar entender que até mesmo entidades tradicionais mudaram a forma de se comunicar com o seu público. Se eu pegar, por exemplo, a própria Igreja Católica, ela antes se comunicava com muito poder, muita riqueza. Hoje ela se comunica com o indivíduo. Notem que a foto é no mesmo lugar. Então, se a gente não entender que desculpem a minha direta, mas quem manda na sociedade é o indivíduo, é o protagonista, é o consumidor, é o cliente, se esse cara não tiver a melhor experiência, e obviamente que a gente quer conveniência, a gente quer escala, a gente não vai ter espaço. E aí que surgem essas tecnologias novas. E aí quando eu trago esse exemplo aqui com o capacete do Ayrton Senna, e tem tudo a ver, né, com o evento de hoje, a experiência que a gente teve hoje pela manhã, eu trago 3 variáveis que estiveram presentes na carreira do Ayrton Senna, e que certamente estão presentes na caminhada dos maiores protagonistas que a gente tem no mundo empresarial, como na maior parte das empresas que têm sucesso. Vamos fazer um exemplo com vocês. Primeiro, contexto. Eu quero separar o talento Ayrton Senna, porque falar do Ayrton Senna, quem sou eu, né? Eu quero só caracterizar que teve elementos presentes na carreira dele que potencializaram a força dele. O contexto da época que ele protagonizou no Brasil era uma época que o brasileiro, para quem é das gerações mais novas, eu falando parece que eu sou um senhor também, cuidado, tá? Cuidado. Eu tenho menos do que vocês acham, só isso que eu digo. Tá? O Ayrton Senna, ele vem de uma época que o brasileiro não tinha muito o que comemorar. A última Copa do Mundo tinha sido em 1970, inflação de 200% ao ano, desemprego,
a gente não tinha muita coisa para ser feliz, né? Recém entrando a democracia e tal. E aí, o que aconteceu? Esse cara virou o ícone do domingo do brasileiro. O domingo, ele representava para a gente aquela emoção que ia tornar a nossa semana. Então, o contexto que ele apareceu era muito propício para a gente ter um herói. Muito propício. Quando a gente olha a questão de propósito, era demais. Pô, tu torcer para alguém que primeiro vence, é muito legal. Segundo, um cara que desmaia depois de passar na linha de chegada, porque entregou o melhor de si, isso me representa. Né? Isso me gera. E quando eu falo da experiência, que para mim é uma junção de 3 fatores, que é atenção, conveniência e confiança, ele tinha, né? Então o domingo era fantástico em função da presença dele. E se a gente analisar as empresas, é a mesma coisa. Qual é o contexto atual? O contexto atual é que quem manda é o protagonista que está aqui sentado. Qual é o contexto atual? Alta competitividade de mercado. Qual é o propósito? Servir o cliente. Qual é a experiência que eu estou entregando? Estou tendo confiança? Estou conseguindo atenção? Esse é o ponto. É simples se ele for olhar, né? Então eu queria usar essas 3 variáveis para trazer o segundo ponto, que é, além da troca de geração, tem essa questão que a gente aprende muito quando analisa isso. E aí a gente entra nos 2 pilares da nossa conversa, o social commerce e o metaverso. Eu não vou vir aqui explicar o que é social commerce, isso aí facilmente, se eventualmente alguém que está aqui não conhece, facilmente levantaria essa informação. Então, só para pano de fundo, o que talvez tenha que ficar claro para todo mundo é que o social commerce acontece sem celular, se a gente quiser. Aqui, ó, a gente trocando ideia. A tecnologia veio para escalar isto, que são as redes sociais, que são as plataformas de comunidades. Então, o maior ativo que uma empresa pode ter é ter uma comunidade engajada, mas que tem experiência, no contexto certo. Então, o social commerce é um dos itens que mais crescem na sociedade. Aqui eu coloquei, para quem quiser depois, o porquê que uma marca teria que investir, etc. Mas, fundamentalmente, a gente entender que a gente se conecta com pessoas e não com marcas. Podem olhar. Existem marcas que trabalham com o conceito de primal branding. Essas, elas bypassam tudo isso e se consolidam como referência. Apple, Lululemon, Warby Parker e tantas outras. Mas fechando esse parênteses e voltando para o social commerce é presente no nosso dia a dia. Seja comprar com one click, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos. Aqui tem dados da China. A China é o maior exemplo no mundo, né? Da gente poder comprar com live commerce, com várias formas. E, fundamentalmente, é um dos mercados que mais vai crescer no mundo. Olha só, a gente está iniciando a 4ª barrinha. Olha o que vai crescer esse mercado. Um absurdo que vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente tem voz. Antigamente, se eu queria falar mal de uma empresa, eu tinha que mandar uma carta para a Caixa Postal 114. Não era assim? Hoje, a empresa tem que correr atrás onde é que a gente está falando. Não é assim? Porque, então, por isso que esse mercado cresce tanto, porque os melhores vão ganhar voz. E aí, quando a gente olha que poderia comprar no Instagram, no Facebook, no TikTok, numa plataforma que seja, o que mais vale é essa troca. Esse pano de fundo, quando a gente vem trazer para metaverso, a gente tem que simplificar metaverso. Eu não vim aqui para trazer complexidade para vocês. Lógico, eu não vou contar os detalhes que tanto se fala, mas eu acho que se a gente sair daqui com uma visão muito clara, pragmática, talvez a gente possa usufruir melhor disso. A primeira questão é que eu dividi em 3 grupos o conceito de metaverso. O primeiro deles, que para mim é assim, um negócio inimaginável, é que imaginem o seguinte, a gente passou a entender que experiência é tudo, o protagonista somos nós, certo? Se eu conseguir entregar uma experiência para as pessoas, dando conveniência para elas, exemplo, às vezes eu tenho que ir numa loja para ver um tênis, não para sentir se ele é macio, mas para ver como é que ele fica no meu pé. Já existem tecnologias de realidade aumentada ou realidade virtual que eu posso pegar um aplicativo e botar no meu pé. Se vocês pegarem a maior empresa de óculos do mundo de varejo hoje, saindo do fabricante Essilor, mas entrando no Warby Parker, vocês vão ver que você bota o celular, ele bota o óculos que você quiser no seu rosto. O quanto uma experiência como essa não dá conveniência para nós. Isso é metaverso. Metaverso já existe há, sei lá, pelo menos 15 anos já tem tentativas. Por que nunca explorou tanto? Primeiro, a gente não era tão protagonista assim, como é hoje. E segundo, o contexto. A tecnologia não estava preparada. Não tinha internet da maneira como tem hoje. Por que o metaverso hoje é a grande promessa? Porque eu, olhando esse vídeo que eu passei, você deve ter visto aqui, não tem por que eu não gostar de ter a sensação de comprar pela internet alguma coisa com uma experiência próxima a mim, seja a realidade virtual ou seja eu me vendo numa loja caminhando.
né? Ou desfiles de produtos que às vezes não chegaram, mas vão entregar na minha casa. Tem uma crise de supply chain global, quem é do varejo aqui sabe, que está tendo um problema muito forte de abastecimento, principalmente na América do Norte, de produtos. Olha o desgaste que é você sair da sua casa e ir no supermercado querer buscar um produto, ou em uma loja, chegar lá não tem um produto. Você cansa, ainda mais em países que tem tempo de locomoção. Se eu entrego esse tipo de tecnologia junto com a conveniência que vai entregar em casa, isso aí é imbatível. Não é para 100% dos casos, mas provavelmente mais de 70% é a grande oportunidade. O segundo pilar, quando a gente fala do metaverso, é a nova economia. Talvez esse é o lado mais romântico que a gente escuta hoje, que é o cara comprar o tênisinho virtual da marca X, que vai dar para o bonequinho, que vai andar numa festinha virtual, etc. Por que eu estou falando desse jeito? Porque isso não é da minha geração, mas o meu filho já gastou muito mais do que eu em roupa esse ano, talvez em jogo. Isso já estava presente na sociedade nova. Então, essa nova economia que traz esse mundo digital, o mundo onde a minha diferenciação vai ser pelo avatar que eu tenho no Twitter, que a minha diferenciação social vai vir pelos elementos digitais que eu conquistei, faz parte de uma geração nova. E diga-se de passagem, a cada dia que passa, essa geração vai estar mais atuante que a gente. Porque essa geração não é quem está aqui, é a próxima que está chegando. Por isso que a nova economia, NFT, etc., tende a crescer muito, e como o Lucas falou no início, a gente não sabe nem direito o potencial que isso pode trazer, mas ele existe. E o terceiro pilar, que é da nova economia, é um pilar que todos nós vivemos nos últimos 2 anos, que é o pilar da gente ter uma descentralização da conveniência e da convivência que a gente tinha. Conveniência porque às vezes eu não quero ir para o trabalho, convivência porque às vezes eu vou ao trabalho, por exemplo. E eu poder usar tecnologias como essa para criar ambientes que eu me sinta próximo a um colega, mesmo que ele esteja no Japão, mesmo que ele esteja em outro lugar, também é algo legal. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar falando com um bonequinho o dia inteiro, mas eu tenho que entender que eu ver a expressão facial de vocês aqui é muito diferente de eu estar na minha casa no Zoom dando essa palestra. É muito diferente. Então, se eu tiver tecnologia que nos aproxime mais, é muito melhor, né? Eu sou de uma época que quando lançaram o Skype foi uma revolução. Hoje em dia, né? Uma coisa para vocês pensarem nisso aqui. O meu filho, ele tem 13 anos, eu tenho um filho de 13 anos. E quando começou a pandemia, a escola rapidamente colocou eles para assistir de casa a aula pelo Zoom ou pelo Google Meet, sei lá qual era. Só que a experiência que entregaram para ele é a mesma que eu tive desde pequeno na escola. Professor na frente de um quadro negro com a mão cheia de giz escrevendo, e a diferença é que o professor tinha uma câmera e o meu filho tinha uma câmera. Então a gente separou as pessoas, prejudicou a experiência entregando da mesma forma. E aí que eu quero trazer, se eu tenho jeitos diferentes, eu posso melhorar. Então o que fica de convite? Por que o professor com isso não usou um PowerPoint? Por que o professor com isso não mostrou uma interação? Porque ele é de outra geração. Mas está disponível, e quem entender que isso é uma oportunidade para o seu negócio, cara, uma mega de uma oportunidade. Então, quando eu pego o metaverso, simplificando é isso, são 3 grandes nichos, alguns um pouco mais distantes das nossas gerações. Desculpem que eu coloco vocês na mesma que a minha, mas né, eu sei que é um pouco diferente. E aí, eu quero trazer uma questão seguinte, a gente sai do mundo que era de powerhouse para people. É o que eu falei, a gente vai deixar de investir nas empresas para investir nas pessoas. O que não focar no cliente, não tem mercado. Contexto, propósito, experiência, não esqueçam. E aí, para encerrar esse pano de fundo e a gente passar a conversar, eu quero deixar um vídeo que exemplifica na prática isso. E esse comercial de calça jeans, vamos chamar assim, de jaqueta jeans, ele existe há mais de 7 anos. Só que ele exemplifica tudo o que eu falei num videozinho de 1 minuto, olha só. Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo.
anywhere you go. Andyan lagi si Pap. Merry Christmas, anak. Salamat po. Volta aqui. Contexto, experiência e propósito. Tá claríssimo, né? Não mexe com a gente isso? E se mexe com a gente, por que a gente não faz para o nosso cliente, sabe? É isso que a gente espera. Porque no final do dia o cliente vai esquecer da gente, do que a gente diz, mas nunca de como a gente atendeu ele. Então, entendam o metaverso como uma grande oportunidade para os negócios ou para a carreira de todos vocês. E não esse romantismo, talvez, exacerbado da tecnologia, porque ela só serve, e eu sou um cara que estou mais de 25 anos de tecnologia, ela só serve para uma razão, exponencializar nosso propósito de atender melhor os clientes. Então agora vamos abrir para conversa aqui, vou parar de ficar falando. Deixa aqui meu Instagram, quem quiser o material, só pedir no direct eu respondo. E eu vou estar aqui passando a palavra para o Lucas. Com esse contexto do que é e do que não é metaverso, eu vou aproveitar, Bush, para conectar um pouco com essa ideia dos 15, 20 anos de metaverso, né? A gente viveu o Second Life, a gente viveu The Sims, que eram ambientes onde, teoricamente, essa era a ideia. Que a gente pudesse construir comunidades online, que a gente pudesse ter interações online e naquele ambiente a gente pudesse ter, por exemplo, como você disse, a compra de produtos para o meu avatar. Mas o contexto não era o adequado, a tecnologia não era o suficiente, a sociedade não estava preparada. E aí eu queria que você, se possível, contasse um pouco, primeiro, como Grupo Primo, o que é que vocês têm feito em iniciativas que conectam com o metaverso e com um pouco do que você comentou aqui, mas também queria que você falasse para essa audiência, que é quem está no varejo, quem está fazendo de fato, quem está nos assistindo e pensando no que é possível fazer agora. Como é a perspectiva para quem, dado que a gente não tem cases, né, a gente não tem quem se basear, como é que a gente começa esse movimento? Então, Grupo Primo e Varejo. Tá, legal. Gente, olha só, em primeiro lugar, vamos desmistificar uma coisa. Quando a gente fala que não tem cases, vocês vão na internet e vão ver centenas de exemplos de empresas que estão fazendo iniciativas, mas não são presentes na nossa sociedade de uma maneira estável. Então, a gente não quer vir aqui falar bem de um caso que simplesmente criou um vídeo bonito, né, e encantou. Eu, se fosse um varejista, antes de dar o exemplo que a gente está fazendo, se fosse um varejista ou um profissional do meio, eu tentaria entender o que tipo de experiência eu posso agregar para o meu cliente utilizando de dispositivos como esse. Eventualmente, sei lá, pode ser uma realidade aumentada, entende? Pode ser uma aplicação que eu coloco no meu e-commerce. Daqui a pouco pode ser um e-mail marketing que eu me comunico com o cara melhor. Vamos pegar um exemplo. Vocês vão ver que eu bato muito numa tecla que às vezes é meio chato, mas assim, imagina se eu vendesse vinho. Se eu comprasse vinho, eu comprasse agora 2 garrafas de vinho, uva Carmenere e mandasse para o Lucas de presente. Provavelmente a minha vida virou um inferno a partir daquele dia, que eu ia ter remarketing, ia ter retarget, ia ter campanha de vinho. Quem usa tecnologias mais de ponta ia ter a personalização da oferta de acordo com a safra, de acordo com tudo. Mas ninguém me perguntou se eu bebo vinho. Ninguém perguntou se eu abri o vinho. Ninguém me perguntou se eu gostei do vinho. E se eu dissesse que eu só compro de presente vinho? Eu talvez fosse um cara potencialmente um ótimo consumidor, mas de outra abordagem. Então é isso que eu buscaria hoje com as tecnologias de metaverso e etc. Notem, não é o metaverso pelo metaverso. Porque senão a gente vai botar a tecnologia na frente do consumidor e não é. Eu posso agregar para o meu tipo de business uma experiência virtual em loja, que se eu não tenho uma roupa que alguém quer provar, ele consiga se enxergar numa TV, opa, isso pode ser legal, e aí ele recebe em casa, talvez aumentaria a minha conversão. Isso é o metaverso, entendem? É esse tipo de coisa que eu faria. No caso do Grupo Primo, como a gente é uma empresa de comunidade e educação, a gente não tem muito o lado de comercializar coisas no metaverso. O que a gente tenta utilizar são modernizar as plataformas para entregar a melhor experiência, dentro do possível, sempre, né, evoluindo. Mas, fundamentalmente, o que a gente está explorando é muito o mundo de NFTs. E aí, sem romantizar aqui, a gente entende que a NFT é uma forma muito inteligente de eu distribuir exclusividade e acesso para quem se interessa por aquilo. E por que isso é um ativo importante? Porque é algo que, se eu comprasse, por exemplo, para ser um cliente VIP aqui do evento da VTEX, um ticket por NFT, por hipótese,
No ano que vem, se eu não viesse, eu poderia vender para outro amigo. Então, a gente, como consumidor, passa a ter vamos chamar uma reciclagem, mas um reaproveitamento de investimentos que a gente faz. Então, a gente passa a ter ativos e não pagar por serviços. Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela tem NFT de livro, por exemplo. Você vai e compra um livro, ganha uma NFT. Quando você devolve o livro, você devolve a NFT. E aí você ganha metade do dinheiro de volta. E qual é a vantagem? Quanto mais gente quer comprar aquele livro, mais desejado ele é, mais vai valorizar porque você apostou no livro antes. Mas nota, você não vai ficar com o livro, não vai ficar um ativo com você. No momento que você vende NFT, você vende o livro junto. Então você paga pela leitura. E dali, se o livro que você leu, ele está tendo muita gente vendo, vai valorizar. Se tiver menos, vai ter menos procura. Então você começa a criar um novo tipo de economia. Eu vou usar uma palavra, não sei nem se está correto, porque eu não pensei no todo, mas tipo uma economia circular, se for pensar, que nem a gente fala de roupa, né? De não ter tanta essa coisa do fast fashion, coisa do tipo. O NFT ele pode trazer esse vínculo, como pode trazer um monte de iniciativas, né? Tem gente que olha como investimento, não sei, eu não vejo muito desse caminho. Tem gente que vê isso como um ativo digital que te traz exclusividade de lançamentos, te traz acesso a grupos. Então a gente está tentando explorar esse lado para tentar trazer mais próximo da gente as pessoas mais fiéis do que a gente está gerando de conteúdo. Porque nada mais justo que tentar viabilizar o acesso para quem de fato está mais próximo. E a única forma que a gente encontrou de conseguir fazer isso em escala e que valoriza as pessoas, no sentido que elas também ganham, é o NFT, porque o NFT cresceu muito com isso, né? Então é o que a gente tem feito. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu super bem, e eu quero aproveitar essa fala, né, da ideia de que NFTs são um modelo de investimento. Você usou uma imagem aqui que era de uma fita cassete, que boa parte eu lembro, mas talvez alguns aqui nem chegaram a operar uma. Aquilo era uma NFT, só quem tinha comprado aquela fita cassete era capaz de ouvir aquele álbum, assim como o disco vinil foi antes, depois o CD e assim por diante. A gente estava acostumado com a ideia de só acessar um conteúdo tendo a propriedade de algo, e é isso que a NFT permite. Ontem, eu não sei quantos de vocês ouviram o discurso do Scott Galloway, e ele falou um pouco sobre o que ele acredita que serão as NFTs e um pouco dessa ideia de metaverso. Na prática, tem uma companhia, o Facebook, que mudou de nome nesse interim, passa a ser o Meta. E na visão do Scott, que conecta com o que você acabou de dizer, NFTs não são um modelo de investimento. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre o que, para você, não é metaverso e o que não são as NFTs. De maneira bem clara, porque, de novo, como aquilo ainda está muito amplo, eu acho que é importante a gente deixar isso um pouco mais tangível. Eu acredito que se a gente juntar a gente aqui, tem uma parcela que predomina os seus negócios no digital e uma parcela predomina os seus negócios no físico. É a natureza nossa, né? Talvez pela primeira vez na sociedade, a gente tem gerações que elas não existe essa diferença. Predomina a conveniência, predomina, né, a experiência. E talvez o metaverso ele vem para viabilizar isso com uma experiência melhor. Então, o que não é metaverso? Não é esse romantismo que se coloca, que nós vamos viver de óculos o dia inteiro tropeçando nas pessoas. Isso aí é a tecnologia do momento, é a forma do momento da gente entender que existem coisas bem legais para a gente explorar. Por exemplo, se eu tiver numa loja a possibilidade de dar um óculos, por exemplo, para um cliente e ele entender um ambiente de arquitetura, fantástico, uma mega experiência. Mas para alguém ver roupa e ter que botar um óculos, talvez não seja o melhor caminho. Então, o metaverso ele não é o destino de todo mundo, como o e-commerce não foi, como a loja física não foi, até porque hoje em dia meio que não existe, a gente tem que ter os dois, né? Quem estava no e-commerce está indo para a loja física, porque a gente é o que é conveniência, que é experiência, né? E o contexto é esse, né? É o contexto que a gente, como consumidor, eu não sei vocês, mas a gente, tudo que a gente pensa, a gente automaticamente já vai num dispositivo ou pesquisar, ou ver o preço, ou saber quem olhou, que aí conecta no social commerce. A gente vive a era do social commerce, né? Não é que vai dar certo, a gente vive isso. Por mais que não chamem muitas coisas disso, a gente já vive isso há muito tempo, né? Maravilha. Bush, como é a tua perspectiva quando a gente pensa em metaverso e nessa experiência como um ambiente para a gente testar modelos de negócio? Uma das coisas ontem que a gente discutiu, tive um painel com o Madeira e com o pessoal da SoftBank, e boa parte da defesa que o Robson fez do modelo de negócio dropshipping é: eu não tenho produto, eu sou capaz de testar aquilo que vai engajar o meu cliente, aquilo que vai gerar negócio, e eu tenho a potência, então, de escalar a partir disso.
Eu não preciso ter todo o ativo financeiro alocado em produto para que eu consiga ter uma operação de digital commerce. Eu imagino que, para essa audiência, de novo, é possível a gente pensar em modelos de negócio que podem ser testados em metaverso antes da gente testar numa loja física, antes da gente testar numa experiência padrão. Legal, tem uma marca... Aqui em São Paulo eu não sei qual é a marca, eu sei que tem uma loja que faz coisa parecida, tá? Só que eu não recordo, então não vou conseguir dar o crédito aqui. Mas tem uma marca que tem muito nos Estados Unidos, é uma marca japonesa, se não me engano, chama Bonobos. O que esses caras criaram? Eles entenderam que a gente, quando vai numa loja, a gente vai para ver a peça de roupa no nosso corpo. Assim, a maioria, né? Lógico que tem uma conveniência nossa de precisar da roupa, às vezes, rápido. Mas, sei lá, 85% das pessoas vai para ver se fica bem. Nesse tipo de coisa, eles garantem que na loja sempre vai ter uma peça de cada cor e de cada tamanho para você provar. Então, você vai e tem a certeza que vai provar. Só que não te garantem que tu vai sair com o produto, porque eles não têm estoque. Eles garantem que até 2 horas ou até 4 horas, é o intervalo, eles entregam na tua casa. Então, o objetivo deles é esse. Aí, quando eu olho o metaverso, eu posso te permitir que certos produtos, tu tenha a sensação de experimentar. Por exemplo, sapato. Óbvio, tirando o lado do conforto, que não é perfeito, mas hoje em dia tem perfume já em metaverso, já tem no óculos com dispositivo de encaixe de perfume. Já tem outras lógicas. Vamos pensar um exemplo. Hoje, se eu quiser comprar um creme para o rosto, ou quisesse comprar um perfume, eu vou até uma loja de departamento, ou uma loja específica, provo, provavelmente eu vou comprar lá, né, depois que eu gostar, identificar, e talvez um dia eu recompre na mesma loja pela internet, ou etc. Se eu consigo no metaverso experimentar, eu nunca mais vou ir na loja. Por que eu vou ser só para sentir o cheiro? Eu sinto pelo metaverso, gostei, compro pela internet, entrego em casa em até 3 horas. Então, para mim, as iniciativas podem dar certo neste caminho, tá? Então, eu usaria muito com essa experiência, mas porque a gente não pode esquecer que o consumidor é que determina, e as 3 variáveis que eu já cansei de falar, não vou nem falar mais, porque eu vou ficar bravo comigo. Maravilha. A gente está caminhando para o final, eu queria te fazer uma última pergunta, que é como a gente tem visto um movimento muito forte de audiências que são comunidades. Então, a gente tem pessoas no Brasil, pessoas brasileiras que têm audiências internacionais, enfim, já não existem mais barreiras, né, para onde essas audiências estão, e na prática isso são comunidades. Quando eu tenho alguém que é uma referência num assunto e um grupo de pessoas, seja lá de que tamanho ele for, segue aquela pessoa a fim de consumir conteúdo, de entender o que e como aquela pessoa faz, na prática a gente está falando de uma comunidade. Você falou muito da criação de comunidades. Como você entende que o varejo pode criar comunidades? Quais são os caminhos? E eu não estou falando só de metaverso, mas também como criar comunidades para o varejo. Talvez se a gente fosse resumir tudo que a gente falou aqui num aspecto, é que quem tem comunidade, ou seja, quem tem atenção e pertencimento, é quem protagoniza hoje. Se a gente pegar a Apple, quando ela lançou o iPod, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, o fone de ouvido era branco. Na verdade, até hoje, né? Por que ela criou branco se tudo era preto? Para você ver que você era de um grupo diferente, você era da comunidade. Quem se interessar, pesquisa por Primal Branding, que tem 7 elementos que te identificam para tu criar uma comunidade. Você tem palavra sagrada. Por exemplo, a Apple não tem Wi-Fi, tem AirDrop, né? Você tem um líder, Steve Jobs. Você tem uma história da garagem. Você tem, por exemplo, haters. Alguém tem Samsung? Não, brincadeira, estou brincando. Mas exemplo é esse, entende? Então a minha marca, ela tem que ter muito claro quem eu quero atender e quem eu não vou atender. Ela tem que ter, claro, uma identificação. Tem uma empresa chamada Lululemon, que é a 3ª loja que mais vende metro quadrado nos Estados Unidos, e ela vende roupa de ginástica. Ela expõe produto como museu, ela não dá desconto. E como? Porque ela criou esse conceito de comunidade, pertencimento. Então eu tentaria entender se a minha comunidade é a minha região, se é o grupo de pessoas, se é uma causa, se é um propósito. Quem tem comunidade é quem vende. Se a gente olhar os maiores influenciadores, não é que eles querem fazer você comprar qualquer coisa. O que faz parte do ecossistema deles, você acaba querendo comprar. É diferente. Não adianta pegar um influenciador que fala de finanças e você querer que ele faça vender tênis. Não vai vender. Agora, o que for de finança, você está naquele grupo. Então, você quer estar naquele pertencimento, né? É isso. Grupos precisam de líderes, precisam de ícones que os reconheçam. É rituais. Ideia de comunidade, de fato, e isso é possível, isso é o que mais engaja todos nós fazemos parte de mais de uma comunidade. Por que existe o cartão Black, o cartão Platinum?
né? Por que que existe... Então, tudo tem. Por que que... Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final desse papo. Eu quero estender essa agenda que a gente fez aqui. Hoje, no palco Future Proof, às 17h40, tem uma agenda sobre Web3, que é um passo antes de tudo isso que a gente falou aqui. Metaverso é o ambiente onde essa conversa acontece. O Web3 conecta com as criptomoedas, conecta com o NFT mais a fundo. A gente vai ter o case da Reserva, que tem feito projetos e iniciativas aqui no Brasil, conectadas realmente com um pouco do que a gente falou, essa visão de experiência, essa visão de comunidade. Convido todos vocês a estarem lá com o Pablo, Thales e com o Pedro da Reserva. Esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, quanto antes a gente entender o que é e provavelmente o que não é, melhor a gente vai conseguir do outro lado. Muito obrigado pela presença de vocês. Bush. Obrigado, gente. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Fiquem bem aí. Prazer tá estar bom? contigo.